vou falar um pouco sobre química orgânica. A química orgânica basicamente estuda os compostos do carbono. Vamos falar um pouquinho do histórico da química orgânica. Primeiro, quem falava da química orgânica era Wegemann. Ele dizia que compostos orgânicos tinham origem animal ou vegetal. E já compostos inorgânicos teriam origem mineral. Porque ele acreditava que os compostos orgânicos eles tinham que vir de organismos vivos, basicamente. Isso foi o que o Wegemann falava. Depois a gente tem o Berzelius. Berzelius, ele tinha uma teoria que dizia que as plantas e os animais possuíam uma força vital. Então, teoria da força vital dos organismos vivos. E depois a gente tem o Müller, que ele fez um experimento. Ele pegou o cianato de amônio, que é um composto mineral. Ele esquentou e ele teve a ureia, que é um composto orgânico, que tem basicamente no xixi. Isso que ele fez, ele acabou descobrindo a isomeria, né, fazendo isso. Descobriu a isomeria. A isomeria é quando você tem o mesmo composto molecular, mas com a mesma fórmula molecular, mas dois compostos diferentes, tá? Então, o Müller, ele conseguiu provar que que a gente consegue ter compostos orgânicos através de compostos inorgânicos, ou minerais, tá? Depois disso, tem o Lavoisier, que ele falava assim: todo composto orgânico possui carbono, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Então a gente tem que cuidar, né? Nem todo composto com carbono é orgânico. A prof, como assim? Quais são os compostos, por exemplo, que tem carbono e que não são orgânicos, ou seja, são inorgânicos? Exemplo: monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? E outros compostos. Vou botar só esses dois de exemplo. Agora a gente vai falar um pouco das características dos compostos orgânicos e também das características dos compostos inorgânicos. Vou botar assim: inorgânicos. Os inorgânicos, eles têm maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, são bons condutores, condutores elétricos, condutores térmicos não, condutores elétricos. Eles possuem boa solubilidade em água. Ou seja, eles são polares na maioria dos casos, né? Polares. A maioria das vezes são sólidos. E eles têm reações mais rápidas. Então, esses são os compostos inorgânicos. Agora a gente vai falar um pouco das características dos compostos orgânicos.
Os compostos orgânicos, eles têm, geralmente, baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Geralmente são encontrados nos 3 estados da matéria, então sólido, líquido e gasoso. Geralmente são mal condutores. Geralmente possuem má solubilidade em água. Ou seja, eles acabam sendo apolares. Acabam tendo reações mais lentas. É isso, a diferença das características entre eles. A maioria dos compostos orgânicos, ou organógenos, a gente diz que tem os CHOMPs, que possuem esses elementos químicos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, esses são os CHOMPs que a gente diz, tá? Eu tinha citado um pouco ali de isomeria, mas eu vou só botar aqui que isomeria, né? Vão ser compostos diferentes, propriedades químicas diferentes, tá? Só que com a mesma fórmula molecular. Tá? Agora eu vou falar sobre os postulados de Kekulé. É o que ele falava acerca do carbono, tá? Primeiro, ele dizia que o carbono é tetravalente. Ou seja, ele faz 4 ligações químicas. Depois, ele dizia que tinha equivalência entre as ligações. E ele falava também que os compostos com carbônico poderiam fazer cadeias muito grandes, chamada de encadeamento. Então, tudo isso foi os postulados de Kekulé.